Saudações, meu nome é Giovanni Braga, eu sou jornalista, sou professor universitário, pedagogo, mestre pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e doutorando. Esse momento agora é de reflexão, né? É um bate-papo informal, é uma troca de conhecimento empírico misturado com os conhecimentos científicos, filosóficos, enfim. Todos os nossos conhecimentos agora serão colocados em prática, ou pelo menos alguns deles. A disciplina de língua portuguesa, ela é a mais crucificada dentro do ambiente escolar, é a mais difícil, né? O professor de língua portuguesa, ele nunca pode cometer nenhum erro de língua portuguesa, ele nunca pode esquecer de nenhum ponto, de nenhuma vírgula, de nenhuma característica gramatical ou concordância verbal. Então você vai se acostumando com isso. Quando você obtém um deslize, você vai ser crucificado. Não é verdade? Principalmente quando você tem uma formação acadêmica um pouco mais criteriosa, se você tem mestrado, pós-graduação, doutorado, aí a crítica é maior. Mas você não é professor de língua portuguesa, como que você falou, nós fomos? Enfim, existe uma enorme exigência do professor de língua portuguesa, não é verdade? Bom, vamos falar sobre o nosso cotidiano num país onde o índice de analfabetismo ainda é gigantesco. Nós temos um país enorme, né? O nordestino, com seus dizeres, com suas falas, né? Com seus conteúdos cotidianos, com a sua linguagem popular, não é verdade? E nós temos os dizeres também do Rio Grande do Sul. O Brasil é enorme. É uma língua portuguesa que passa por diversas influências e adaptações, não é verdade? Gírias, formatos que vão nascendo em nosso cotidiano dentro do nosso país. Agora eu te digo, uma linguagem popular, ela é inferior de uma linguagem culta. Nós devemos desvalorizar a linguagem culta. O que é a linguagem culta? É a linguagem desenvolvida dentro do academicismo, com total concordância verbal, né, com embasamento teórico, científico, né? Mas nós devemos desvalorizar os conteúdos populares, os dizeres populares, as gírias, todo esse contexto que faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade, né? Esses instrumentos, obviamente que não. Alguns gramáticos dizem que o erro da língua portuguesa, ele nasce a partir do momento em que a comunicação não é feita. Se houve a comunicação, se você falar, nós fomos lá na centro da cidade, nós fomos. É claro que não é nós fomos, nós fomos. No entanto, houve uma comunicação. A pessoa vai entender que você foi ao centro da cidade. Então, existe uma comunicação. Então, quando existe uma comunicação entre os sujeitos, o emissor, de forma empírica, se comunica com o outro, e o receptor consegue entender essa linguagem, esse veículo comunicacional, que é a língua portuguesa, que é a fala, que é a verbalização, então não houve erro, porque houve a comunicação clara. Vocês estão entendendo? Então, sempre quando não há conexão clara do que é dito, existe um erro de língua portuguesa, uma falta de comunicação entre os sujeitos. Entendeu? É basicamente isso. Então, não devemos discriminar essas pessoas que nunca estudaram, essas pessoas que nunca tiveram acesso à educação, mas que conseguem se comunicar. E a língua, ela é um instrumento democrático.
não é verdade? Então, a alfabetização dentro do Brasil é mínima ainda. Existem muitas pessoas que precisam ser alfabetizadas. Nós temos o analfabeto também funcional. O que é o analfabeto funcional? É aquele que consegue ler e escrever, mas que não consegue interpretar. E nós temos o letramento, o alfabetismo, nós temos a alfabetização, que é o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. A alfabetização. O que é a alfabetização? É o processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Letramento é o desenvolvimento do uso competente da leitura e escrita nas práticas sociais. O letrado é aquele que consegue desenvolver bem todo o contexto, escrever bem, se comunicar bem, sem nenhum tipo de lacuna ou de brecha ou de dificuldade, vamos dizer mais ou menos assim. Agora, todos nós estamos num processo de letramento, todos nós estamos num processo de alfabetização. Se você vai pegar um livro jurídico, coisa que você nunca leu, com nomes diferentes, você vai entrar naquele processo de letramento, naquele processo de alfabetização. Se você sai daqui, vai morar no Japão, lá você vai entrar num novo processo de alfabetização. Você vai conhecer a língua japonesa, vai ser alfabetizado naquele universo. Nós sempre estamos num processo de letramento, num processo de conhecimento de algo que não faz parte do nosso conteúdo teórico e literário. Não é verdade? Então, na disciplina de língua portuguesa, nós temos todo um currículo que deve ser seguido, sim. Não é verdade? Nós temos de impulsionar o aluno a trabalhar a leitura, a escrita, né? Só que para chegar a esse desenvolvimento da produção textual, ele precisa passar por todo um processo que muitas vezes não é desenvolvido lá nos anos iniciais. O que acontece com a nossa educação? O aluno é copista. A nossa educação é copista. O que é copista? O aluno copia do quadro o tempo todo. Primeiro ano do ensino fundamental está copiando do quadro, segundo ano está copiando do quadro, terceiro ano está copiando do quadro. E é nesse momento que o processo de alfabetização tem que ser mais... ele está nascendo ali. Nós chegamos ao 5º ano com crianças que não sabem ler nem escrever. Então, vários projetos são desenvolvidos, né, nesse momento, e muitos alunos demoram realmente a serem alfabetizados. E nesse período do primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano, e vai até o 9º ano, o professor copia muito no quadro. Quando o professor não copia no quadro, faz uma outra atividade, tenta desenvolver o processo de alfabetização de forma lúdica, aí vem a família e questiona, porque o professor não passou nada no quadro, não é? Então, quer dizer, a família tem essa resistência ainda de entender que algumas atividades lúdicas contribuem para o desenvolvimento da criança, do sujeito. Então, nós somos copistas do 1º ao 9º ano. E aí o que acontece? Os alunos não conseguem a escrever, não são impulsionados à pesquisa, não são impulsionados à leitura. E automaticamente o aluno que não lê, porque se ele estivesse copiando do quadro e lendo o que está sendo feito ali, só que isso não acontece. Ele está copiando do quadro, o professor está passando no quadro, às vezes nem o próprio professor sabe o que está sendo passado no quadro, é claro que toda regra tem exceção. Agora, existe uma necessidade de produzir texto, produzir leitura, porque a leitura é responsável pelo desenvolvimento de uma boa redação, de um bom produto textual, e isso se estende até o ensino médio e até o curso superior. A dificuldade que o aluno tem de produzir um texto, de interpretar um texto. No processo de educação à distância, por exemplo, vocês fazem um processo quase solitário, o que não deve ser totalmente solitário, porque nós estamos aqui para atendê-los, a entender que essa prática da leitura tem que ser feita. Vocês precisam, o aluno tem que ler, ser impulsionado à leitura,
abastecer e amadurecer o seu conteúdo, o seu referencial teórico. O que é o referencial teórico? É o que você lê, o que você constrói, é o que você desenvolve. E através da leitura que você consegue desenvolver, obter um raciocínio pleno, consegue desenvolver uma boa dissertação, uma narração. E aí nós vamos entrar em tipologia textuais. Então, a leitura é fundamental. Se você vai chegar a fazer esse trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, ou um artigo, uma monografia, eu não sei bem como é que funciona, mas geralmente o trabalho de conclusão de curso é uma monografia. Então, o que você vai fazer? Você vai ter toda a disciplina de metodologia ali. Você vai entender o que é justificativo, o que é objetivo, o que é introdução, objetivo direto, objetivo específico, referencial teórico, metodologia, tipos de conhecimento, tipos de pesquisa, conhecimento empírico, filosófico, científico, tipo de pesquisa de campo. Você vai conhecer toda essa estrutura que está pronta para você estudar. E o aluno sabe, eu sei o que é uma justificativa, eu sei o que é uma pesquisa de campo, eu sei o que é uma introdução, eu sei muito bem o que é uma introdução. Só que aí vem uma grande dificuldade. Qual é a dificuldade? Professor, eu não consigo entender. Você não leu. Eu estou estagnado. Você está estagnado porque você não desenvolveu o processo de leitura. O trabalho de conclusão de curso nada mais é do que a consolidação de um bom armazenamento intelectual, de um bom armazenamento científico, de uma boa leitura. E é através de leitura que você vai consolidar esse raciocínio. E impedindo de fazer textos prontos, como, por exemplo, na introdução, esse trabalho tem como objetivo, esse tipo de introdução, que esse trabalho tem como objetivo, existe, sim, em que a introdução você apresenta, é a última coisa que você faz no trabalho acadêmico, que você recorta todo o seu trabalho, mas iniciar um trabalho, esse trabalho já todo mundo faz assim, já fica uma coisa meio babada, né? Por que não iniciar a sua introdução de outra forma, que não seja tão repetitiva, né? Tão repetitiva? Isso falta aqui, criatividade, leitura. E a leitura que vai fomentar em você a capacidade de produção textual. As pessoas dizem, eu tenho muita dificuldade na gramática. Mas a gramática está lá, você compra a gramática, estuda. A gramática é quase a mesma coisa que a Constituição, está ali. A Constituição pode sofrer as suas alterações, mas ela está lá. A mesma coisa a gramática. A gramática está ali. A regra dos porquês vão ser as mesmas. O mal com U, mal com L vai ser o mesmo. O procedimento gramatical vai ser o mesmo. A crase, a vírgula, o ponto de interrogação, a semântica, período simples, período composto, a concordância verbal. Eles vão estar ali, a não ser que haja uma outra reforma gramatical. E o que não vai fazer? Já tiraram o trema. Você lembra que tiraram o trema, que é aqueles pinguinhos da linguiça, que não servia para nada, só para encher a paciência da gente. Mas nós vamos absorvendo isso de forma espontânea, está ali. Qual é a diferença do onde e do aonde na língua portuguesa? Onde é fixo, aonde é movimento, mobilidade. Aonde aquele carro vai? O carro está andando, é o aonde. Você está me entendendo? Mal com U, mal com L. Mal com um é bom, mal com L é assim que, logo que e quando. E bem, não é isso? Mal com L. Vamos lá. Assim que mal cheguei em casa, fui lavar as roupas. Esse mal é com U ou com L? É com L.
Assim que substitui logo que cheguei em casa, quando que cheguei em casa. Então isso é só você estudar que vai estar ali, não vai mudar jamais isso. A não ser que teve uma reforma, mas não vai mudar. O mas e mais. O mas é o entretanto, no entanto. Gosto muito de Pedrinho, mas ele não é uma boa pessoa. É mais ou mas? Gosto muito de Pedrinho, entretanto, ele não é uma boa pessoa. Então quer dizer, mais com S, mais com I é menos, e tem a cerca, os porquês. Tem toda essa questão gramatical que é muito fácil. Em um mês você estudou, assimilou e pronto. Agora, produzir um texto incluindo o entanto, entretanto, os porquês dentro do produto textual, aí já são outras coisas, né? Aí já é um outro processo que é muito mais complicado. Construir um texto que não seja repetitivo, que seja maduro, que tenha um teor científico, que tenha uma beleza textual, que tenha um incremento científico, né? Que tenha a presença das normas, da norma culta nesse processo, aí já é uma outra coisa. Porque a gramática está lá, você comprou, pronto, ou tirou da internet que está ali, pronto. Não é verdade? Agora, o texto é uma outra coisa, né? E fazer uma narração, o que é uma narração? Tem gente que não consegue fazer uma narração. O que é uma narração? Tem a presença do narrador, não tem? É narrar um texto, não é? O que é uma descrição? A descrição é descrever as características físicas, psicológicas, os ambientes, os espaços de um determinado tempo, espaço ou pessoa. O que é a dissertação? A dissertação é o que vocês vão precisar fazer quando forem apresentar a monografia de vocês, o trabalho de conclusão de curso, desenvolver. O que é a dissertação? É a defesa de uma tese, é a defesa de um argumento. Nunca em primeira pessoa, eu acho isso, eu acho aquilo, em terceira pessoa. E é através da dissertação que você faz sua defesa de tese, nunca se expondo e mesclando com outros autores, dialogando com outros autores, sempre apresentando o referencial teórico, a citação direta ou indireta. Eu até pedi um trabalho para vocês, para o pessoal do Língua Portuguesa 4, que é a paráfrase. O que é a paráfrase? Paráfrase é a mutabilidade textual. Você pega o texto e muda o texto. Mas o conceito é o mesmo, a ideia é a mesma. Você muda um pouco as palavras, a paráfrase, o texto pode ficar mais rico ou pode ficar um pouco mais simples, mas o contexto é o mesmo. E seria a citação indireta. Então, paráfrase é a mutabilidade textual, mantendo a ideia, o assunto principal permanece, a ideia do texto permanece. Entenderam? E isso é importante. Pedi também para o pessoal de Língua Portuguesa 3 a fazer um trabalho, que é um trabalho em grupo, 3 pessoas. Hoje, língua portuguesa é 5 pessoas, que é um pouco maior, que é uma paráfrase. Língua portuguesa 3 são 3 pessoas que vão fazer esse trabalho, em que vocês vão fazer uma dissertação, uma descrição e uma narração. E as funções da linguagem também, função referencial, função apelativa, função fática, que é muito fácil de fazer, isso está na internet, isso não tem erro, tá bom? Vou ler aqui um texto para vocês, tá bom? Que é o analfabetismo em níveis de letramento no Brasil. O que dizem os censos? Eu vou ler rapidinho isso para vocês. Eu posso enviar, não sei se eu já enviei esse artigo para vocês, mas eu posso enviar. Esse texto é de
Alceu Ravanello Ferraro. Esse artigo, tá? O tema que foi proposto, alfabetização e letramento nos censos, veio acompanhado da definição análise dos níveis de analfabetismo e de letramento na população brasileira ao longo dos censos até o último. Assim, posta a tarefa precisa ser dimensionada não só às possibilidades do autor, mas também ao tempo disponível e aos limites do espaço no dossiê. Então, esse texto aqui é interessante, que ele vem mapear o índice de processos de alfabetização e de letramento dentro do território Brasil, dentro do território brasileiro. E é interessante fazer esse mapa, né, e chegar a avaliar como é que está o processo de letramento, de alfabetização dentro do nosso país, em nossa contemporaneidade em 2020. Né? A disciplina de língua portuguesa, eu estou falando sobre isso, por quê? Porque a disciplina de língua portuguesa, ela consegue mexer, ela consegue fazer um trabalho interdisciplinar com qualquer outra disciplina. Ela consegue fazer um trabalho interdisciplinar com história, com matemática, filosofia, sociologia. Porque sociologia tem muita produção de texto, tem muita leitura e automaticamente tem interpretação de texto. Filosofia também, história, matemática. Se você vai fazer uma leitura de um problema, é interpretação de texto. Então, a língua portuguesa, ela consegue passear e manter um trabalho interdisciplinar com qualquer outra disciplina. Dentro da escola ou dentro da universidade e dentro da pós-graduação. E é um espaço democrático. É uma disciplina democrática que consegue manter uma relação dialógica com qualquer outras disciplinas. Então, esse momento aqui é um momento para impulsioná-los a perceber que, primeiro ponto, a língua portuguesa, ela possui, obviamente, regras gramaticais que estão onde? Estão na gramática. Gramática a gente compra, faz os estudos. O que nós precisamos a desenvolver com mais habilidade e certeza é a leitura. O desenvolvimento da leitura vai te levar a entendimento de novos produtos textuais, vai te impulsionar a um outro universo academicista, você vai se apropriar de novas leituras, de novos conhecimentos, de novas palavras, a sua escrita vai ser diferenciada, a sua leitura vai ser diferenciada e a sua relação com o outro também vai ser diferenciada. Então, aluno, ler é fundamental. Desenvolver leitura, desenvolver pesquisa, esse é o papel crucial do mundo acadêmico. Impulsioná-los à leitura, impulsioná-los à pesquisa, impulsioná-los a escrever. Quando você não estiver fazendo nada em casa, porque sei que é difícil, pega no computador, começa a tentar escrever alguma coisa, sem preocupação com a concordância, sem preocupação com em começo, meio e fim desenvolvimento desse produto textual. E ver o que você tem armazenado para desenvolver esse texto. Se você ficar muito tempo parado e falar, não consigo fazer, é porque não é que você não consegue fazer, é porque você não tem lido, é porque você não está pesquisando, é porque você não está lendo. Então a leitura é fundamental para o desenvolvimento das habilidades e do processo de interpretação de produção textual, tá bom? Bom, gente, esse vídeo... eu esqueci de falar. Esse vídeo nós temos, então, um trabalho que vocês vão ter que fazer, que é um trabalho Língua Portuguesa 3. O trabalho tá lá, que eu peguei um pedaço da gramática, postei, já está postado na internet. Você vai pegar a introdução que fala sobre a história da língua portuguesa e, através desse texto da história da língua portuguesa, você vai fazer... em grupo, em 3 pessoas, uma dissertação, uma narração e uma descrição.
São 3 pessoas, um faz uma, enfim, vocês estudem a forma como vocês quiserem fazer. É interessante que cada um faça os 3 textos, porque aí você vai amadurecendo essa ideia. Entendeu? E também pedir para que vocês fizessem, através desse texto da gramática, falando sobre a história da língua portuguesa, que vocês fizessem as funções da linguagem, com base no texto, com base no texto sobre a história da língua portuguesa, vocês vão desenvolver produtos textuais seguindo os critérios das funções referenciais, da função referencial, que é a função fática, função referencial, né, funções da linguagem. Eu acho que é isso. É isso mesmo que eu coloquei, foi isso mesmo. Bom, se eu estiver errado, vocês chamem minha atenção depois, tá bom? Quando a gente fala também, né, o erro de concordância verbal existe. Vamos pensar no que é falado, no que é dito. Eu, por exemplo, já cometi vários erros, às vezes eu nem percebo. O que é isso? É ansiedade, é aceleração da fala, né? É o estresse cotidiano. Então, nós precisamos nos posicionar, nos concentrar para falar também, né? A oratória é importante no nosso cotidiano. A boa expressão, articulação, dicção, porque eu também não tenho uma boa dicção, mas nós precisamos treinar isso, treinar a nossa fala, a nossa oratória, não é verdade? Alguns gramáticos dizem que o posicionamento da vírgula ele vem através até da respiração, não é verdade? Respirou, posicionou a vírgula. Eu já vi essas questões do posicionamento da vírgula, ele também vem acompanhado do processo de respiração. E tem a questão do trabalho de língua portuguesa 4, que o objetivo é fazer uma paráfrase e uma resenha. Esse trabalho pode ser feito em 5 pessoas, tá bom? E aí eu vou explicando o que é uma paráfrase, vou explicando o que é uma resenha também, que está lá no trabalho, tá bom? Bom, meu nome é Giovanni Braga, qualquer coisa é só entrar em contato, ficamos por aqui, agradeço vocês, até mais ver.